E aí, nono ano? Olha só, nós vamos hoje dar sequência do nosso conteúdo. Como eu falei para vocês, em cada aula eu vou estar trazendo coisas novas, conteúdo novo para poder ampliar o conteúdo da apostila de vocês, do livro de vocês. Então aqui na aula de hoje a gente já vai estar entrando na segunda metade do século XX. Vamos falar de artes mais contemporâneas, op art, vamos falar de pop art, de grafite, de instalação. São artes de tendências contemporâneas. Só que essas tendências contemporâneas, elas deram início na segunda metade do século XX. Então a gente vai entender esse contexto histórico de quando elas começaram, do porquê, qual é o significado, beleza? Então vamos lá, nono ano. Então é o seguinte, aqui é op art e pop art, século XX, 1950 em diante. Qual que foi a proposta desses artistas ao introduzir essa nova técnica de pintura que eu vou mostrar aqui para vocês? São figuras mais geometrizadas. Op vem de optical, de efeito óptico. Então são obras que têm uma completa visão geometrizada em seus trabalhos. Cada figura que vai sendo colocada, cada composição de cores que vai sendo atribuído no quadro causa essa ilusão de ótica que às vezes a gente tem a impressão que o quadro está se movimentando, que existe alguma imagem saindo, se projetando do quadro, mas isso nada mais é do que essa composição cromática e efeitos geométricos baseados em cálculos matemáticos que os artistas começaram a fazer. E por que isso? Porque até antes, na primeira metade do século XX, as artes comunicavam. De que maneira? Elas narravam um fato histórico, um acontecimento, mesmo que seja de maneira abstrata, mas acabava colocando ali algum significado, algum símbolo que levava o espectador a um país, a um período, a uma época, a algum acontecimento, e inclusive a nação do artista, de onde veio aquele quadro. Por exemplo, Brasil tratava-se do período modernista. Modernista tratava-se das cores das bandeiras, a cultura brasileira, elementos que reproduziam a cultura brasileira. Século XX, segunda metade, isso acabou, tanto na Europa como aqui no Brasil. As artes passaram a ser inteligíveis, uma arte de fácil comunicação, de fácil entendimento, independente do lugar em que a pessoa tivesse produzido aquele quadro, ou seja, ela não narra a nação daquele artista. Aquele artista ele pode tanto ser um artista brasileiro, um artista americano, um artista oriental, que ele vai ter as mesmas informações, que são essas de efeitos ópticos, trazendo imagens geometrizadas. Então é isso. Então aqui vem explicando isso que eu acabei de dizer para vocês, falando dessa questão da valorização do efeito óptico, o impacto visual e a sensação de movimento pelo ritmo das formas. Aqui um exemplo de op art, trabalhando aqui. Interessante, pessoal, é a gente ter a noção de que quando os artistas fizeram esse tipo de quadro, eles não utilizaram nenhuma ferramenta tecnológica da computação, de programação de computador, não. Isso aqui tudo foi manual. O que eles utilizavam? Ferramentas da geometria, réguas, compassos, cálculos, para poder fazer essas medidas exatas e causarem esse efeito pra gente. A gente nota aqui que vai aumentando, vai diminuindo gradativamente, e essas bolas que aparecem, a impressão que a gente tem é que elas estão em movimento, que elas estão se projetando do quadro, que lá no segundo plano, lá atrás, vem trabalhando a ilusão do infinito, que a gente vem a perder de vista seguindo esse piso de uma mesa de xadrez, trabalhando imagens quadrados preto e branco, um ao lado do outro, alterando a sua cor e a sua ordem na fila. Vamos ver mais aqui. Inclusive esse quadro está fazendo parte de uma das novelas agora
da Rede Globo. Ele está sempre em alguma novela. Acho que esse quadro ele pertence ao acervo do Roberto Marinho. E vira e mexe, ele faz parte ali de algum apartamento, de alguma casa com uma decoração mais moderna, mais contemporânea. Esse quadro ele está sempre presente. Se eu não me engano, esse ele vai estar naquela novela que está passando mais tarde, aquela das 8, 9, enfim. É um quadro da Op Art que vem também com essa projeção de bola, como se essa bola estivesse se projetando atrás do quadro, empurrando a tela e querendo vazar, saindo do quadro. Então essa impressão que a gente tem, graças às cores, às combinações cromáticas, efeitos de luz e sombra, de clarear, escurecer, as formas geometrizadas, essas formas vão causando esse impacto visual no espectador. E aí é o que eu disse para vocês aqui no início da explicação, é um quadro universal, é um quadro que a gente entende, interpreta, independente da origem do artista. Nós olhamos aqui, eu sei que esse quadro é do Wassily Kandinsky, mas nós poderíamos falar que ele era de um artista também brasileiro, ou oriental, ou americano, porque ele não narra, não tem aqui nenhum tipo de informação do país, da época, de contexto histórico, informação alguma. É apenas técnica sendo trabalhada, são efeitos óticos. E isso então faz parte dessa nova fase que deu início nos anos 60, ou seja, segunda metade do século 20. Aqui vem trabalhando formas. A Op Art, ela não ocupou o espaço somente das artes plásticas, ela também foi para a moda. Nessa época, muitos estilistas utilizaram essas estampas em seus vestidos, em padronagens de tecido, enfim, essa brincadeira com as formas geométricas, causando essa ilusão de ótica, foi um momento que a moda também abusou dessas imagens. Aqui outras também. E aí a gente tem essa impressão, às vezes algumas pessoas não conseguem olhar fixamente nesse quadro porque tem um certo embrulho no estômago, exatamente por estar fazendo esse efeito óptico. Algumas pessoas não conseguem, mas isso é normal. Aqui um outro exemplo, então estamos vendo sempre exemplos aqui da Op Art. E aí quem são os grandes artistas, os grandes nomes que a gente tem nessa representação da Op Art? Chama-se Victor Vasarely e Brigitte Healey. São esses dois artistas que fizeram a maioria desses quadros que nós vimos aqui. Sempre que trabalha-se alguma questão avaliativa, seja ela de Enem, seja ela de vestibular, questionando características e artistas da Op Art, esses são os artistas referenciais, que são sempre citados como principais representantes, Victor Vasarely e Brigitte Healey. No próximo conteúdo, a gente vai dar sequência para a Pop Art, também uma arte que surgiu na Inglaterra, mas que predominou em todo o mundo, trazendo uma outra linguagem. Então a gente fica por aqui no nono ano, espero que tenham compreendido e gostado de conhecer um pouco sobre a Op Art. Um beijo bem grande para vocês. Se cuidem!